Um sacerdote impostor é o quarto tópico. Imaginem uma pessoa alguém que se apossa, usurpa uma posição e quer fazer com que todos o adorem, que todos façam o que ele deseja. Ele sendo um impostor. Quem é o príncipe do exército e como o chifre pequeno se engrandeceu contra ele? Daniel 8, verso 11 diz, 11 e 25. E engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Vamos entender essa pergunta? Daniel diz o seguinte: a pergunta diz, quem é o príncipe do exército? Sabemos que é Jesus. E por ele aqui, está falando por Satanás, foi tirado o contínuo sacrifício. O contínuo sacrifício é justamente o culto a Deus. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Olha o poder que esse impostor tinha. Queridos, vamos entender uma coisa. Tudo que é profecia na Bíblia tem que se cumprir, de uma maneira ou de outra. Entendem? Vamos ler também o 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Olha o que ele fará, queridos. Ele se engrandecerá de tal modo, não é? E também prevalecerá o engano. Agora, ao se levantar contra o príncipe dos príncipes, não é? Que ousadia! Mas sem auxílio de mão será quebrado. Apocalipse 19, 16 diz assim: e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o sumo sacerdote verdadeiro, que deu sua vida por nós. Vamos à pergunta B. Uma vez que Cristo não completou a obra da expiação na cruz, que obra ele cumpriu como continuidade da expiação no santuário celestial? Podemos ler em Hebreus 3, verso 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E Hebreus também diz, 8, verso 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo,
o qual o Senhor fundou, e não o homem. Ele está naquele santuário que na lição passada nós aprendemos que é um santuário não feito por mãos de homens. Entendeu? Santuário num lugar lá nos céus, lá na glória, aonde se passou e está passando o julgamento, o juízo investigativo. Vamos ler um pouco dessa nota que é bem curtinha. Nosso grande sumo sacerdote completou a oferta sacrificial de si mesmo quando sofreu fora da porta. O Calvário era fora da porta do santuário. Era num monte próximo a Jerusalém, chamado também de Caveira. Então, queridos, tudo tinha que ser feito conforme era a profecia. A pergunta C. Após a queda do Império Romano, como o papado transferiu o ministério de intercessão do Santuário Celestial para suas próprias instituições na terra? Tessalonicenses 2, 3 e 4 nos diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Totalmente impostor, não é, queridos? Agora, eu era criança que aprendi que esse verso de 1 Timóteo 2, verso 5, diz o seguinte: eu não confio em nenhum santo da terra, porque na terra não há nada de valor. A Bíblia diz em Timóteo 2 e 5, há um só Deus e um só mediador. Eu achava maravilhoso e acho que lindo. Timóteo 2 e 5. Porque entre Deus e os homens, só Cristo é o mediador. Só um pouquinho da nota, irmãos. O incenso que hoje sobe em favor dos seres humanos, as missas que se oferecem para a libertação das almas que estão no purgatório, de nada valem para Deus. Todos os altares e sacrifícios, as tradições e invenções pelas quais as pessoas esperam ganhar a salvação, são falsidades. Nenhum sacrifício deve ser oferecido fora do lugar apropriado, pois o grande sumo sacerdote está realizando sua obra no lugar santo. Então, queridos, aqui temos a exata noção do verdadeiro sumo sacerdote. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele foi para o lugar santo. Posteriormente, ele foi para o Santo dos Santos, aonde está cumprindo hoje o juízo investigativo. E começa pela casa de Deus. Os irmãos veem que não é brincadeira. Cada um de nós devemos explicar para as pessoas exatamente como está na Bíblia.
Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.